Hoje nós vamos começar mais um episódio do podcast Pode Administrar. E hoje nós temos um convidado que é prata da casa. O professor Franco Felizardo, professor do DAD, da UERN, professor de administração. Nesse semestre, meu professor de disciplina, da disciplina de gestão empresarial, estratégia empresarial. Bom dia, professor, tudo bom? Bom dia, Jorge. Satisfação estar aqui participando com vocês do Pode Administrar. Bom recebê-lo. Professor, queria que você começasse falando um pouquinho sobre a sua trajetória de vida. Como foi a trajetória do professor Frank até chegar ao cargo ao título de doutor, que acho que é a sua mais recente conquista, né? É verdade, Jorge. Jorge, eu sou aluno egresso do curso de administração. Terminei meu curso de graduação em 94, já tem um bocado de tempo já. Eu digo que eu não sou velho, não, é porque eu comecei bem novinho. E terminei em 94, logo em seguida eu fiz especialização em administração e negócios pela Universidade Regional do Cariri, a URCA. E logo em seguida houve a oportunidade de fazer o concurso para docente da UERN, ainda como especialista, mas consegui alcançar essa vaga na universidade. E muito cedo, dentro do curso, logo depois de ter terminado o curso de administração, consegui entrar como docente da universidade. No primeiro concurso? No primeiro concurso. Na realidade, por coincidência, eu digo, às vezes as coisas conspiram muito a nosso favor. Eu fui ao departamento com a intenção de me colocar à disposição, porque vez ou outra se contratava professores substitutos, né, para temporário ali para uma disciplina, algum momento. E era a professora Elizabeth Veiga, que estava como chefe do departamento. A professora Elizabeth me recebeu e, coincidentemente, existia uma vaga aberta para a área de administração de produção. E eu me candidatei naquele momento, isso antes do concurso, né? E fui selecionado como professor substituto. Então, isso foi no segundo semestre de 97. Faz tempo pra caramba. E aí, durante esse período, saiu o edital do concurso. Então, em 98, eu fiz o concurso e já entrei para o curso de administração como professor. Ali, nesse período, nós tínhamos um período obrigatório, você não poderia sair da universidade, mesmo que fosse para capacitação. A gente tinha muita dificuldade aqui em Mossoró de mestrados e doutorados, principalmente na área de administração. O mais próximo que tinha era em Natal. Né, que foi na UFRN, e eu fiz, antes de 2 anos, eu consegui ser aprovado no mestrado em administração, já como docente da UERN. E aí eu fiz o mestrado em administração organizacional. Isso mais ou menos aí perto de 99, 2000, que eu entrei. Naquele tempo devia estar assim, um boom dessa questão das organizações, o início da globalização, de informatização. A globalização era um conceito muito, muito batido, muito discutido. Né? Era a tônica da discussão da administração. O Zeitgeist. O Zeitgeist, é verdade. Porque você via ali uma mudança completa nos sistemas de gestão e nos conceitos de relação das empresas com o mundo e das pessoas com o mundo também. Isso influenciou e influencia ainda hoje todo mundo, né? Estamos sentindo até hoje essas consequências, né? Desse fenômeno da globalização. Porque foi uma mudança muito radical. E é uma mudança que ele traz, não é uma mudança temporal, não era uma questão de moda, é uma questão que muda os comportamentos ao longo de um tempo muito grande. E aí eu não vejo como voltar isso atrás. Pelo contrário. Tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo. Né? Você vê hoje, por exemplo, nós hoje somos muito afetados. A discussão muito forte do momento agora é o que essas guerras mundiais estão causando na economia do mundo. E isso é um efeito globalização. Quer dizer, as discussões do fechamento do Estreito de Hormuz
onde passa o petróleo vai influenciar o quanto você paga de gasolina no seu carro. É que uma coisa lá do outro lado do mundo tem a ver com nós. Pode aumentar o preço do pão que você compra todo dia. Exato. Então, isso é um efeito de globalização que, à época, era um grande boom. Né? É o que hoje se discute de inteligência artificial, de evoluções tecnológicas. Sim. E, à época, o foco principal era essa questão, essa tônica da globalização. Né? E aí, eu fiz o meu mestrado. E em 2002 eu voltei para Mossoró, né, para reassumir as atividades na universidade, já com o título de mestre, e também assumindo outra função em uma instituição particular da cidade, na realidade, para instalar essa instituição em Mossoró. E ao longo do tempo, continuei como professor, também como diretor da Universidade Potiguar. Pode falar o nome da instituição, né? Não é para propaganda, não. E por 16 anos, continuei como diretor dessa instituição, também como professor da UERN. Mais ou menos ali... 2006, 2008, eu saí... Na realidade, eu não me afastei da UERN para fazer um doutorado. Semelhante ao mestrado, o doutorado em administração ainda é escasso na nossa região. Nós temos aqui próximo doutorado, nós vamos ter na UFRN, nós temos, acho que é o UFC em Fortaleza, e nós temos em Recife. E uma das grandes dificuldades que eu sempre tive é que o doutorado ele exige que você se afaste das suas atividades praticamente completamente. Sim. Uma carga bem mais intensa, pesada. Ele pede dedicação exclusiva. E eu não tinha como simplesmente deixar de lado a direção da Universidade Potiguar, a UERN, a sala de aula da UERN, já com família, com filhos, isso sempre fica muito complicado. Então, eu vi uma oportunidade de um doutorado interinstitucional da Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona, com a Universidade Peruana de Ciências Aplicadas. É bem complexo, mas era isso mesmo. Os doutores de Barcelona, eles iam para a Universidade Peruana para ministrar aula. Em Lima? Em Lima. Como a Peruana de Ciências Aplicadas ela fazia parte do mesmo grupo da Universidade Potiguar, que era a Rede Laureate. E então foi mais fácil eu conseguir entrar no mestrado. Tinha um processo seletivo, o doutorado, mas foi mais tranquilo e ele não exigia a dedicação exclusiva. Nós tínhamos momentos durante o ano, só para você ter uma ideia, eu fui, ao longo do doutorado, eu fui 9 vezes a Lima para assistir aula. A gente passava 15 dias em imersão e voltava com muitas atividades. Depois disso, era a orientação e defesa que deveria acontecer em Barcelona. Sim. Né? Então, terminei agora recentemente. Na realidade, recebi o título recentemente, porque lá a universidade, eles passam em torno de 2 anos para poder entregar o título a você. Mesmo? Por que, professor? Não sei. Deve ser alguma... não sei se é porque... burocracia lá deles. Eu fico tirando onda dizendo que o meu diploma foi assinado pelo rei da Espanha. O rei Luís IV. Eu acho que deve ser para encontrar o rei, para assinar o diploma, porque... Fica juntando lá os diploma. Para poder parar o rei para assinar os diplomas. E aí, eu recebi agora, recentemente, esse ano, o diploma de doutorado, de doutor em administração e direção de empresas pela Politécnica da Catalunha em Barcelona. Né? Ah, que legal. E o seu doutorado, assim, foi no exterior, mas ele foi todo em espanhol? Todo em espanhol. Desde as aulas, os primeiros contatos, não tinha nada em português. A dificuldade? No início foi mais complexo, Jorge, porque você chegar em um país que você
não conhece ninguém, você não conhece nada, em uma cidade que você não tem o mínimo contato. Sim. E você ir assistir aula com outros. Você vê, os únicos estrangeiros que tinham na turma era eu, brasileiro, e um espanhol. O espanhol falava naturalmente a língua, né? E eu, brasileiro. No início foi complexo, mas interessante. Logo no primeira semana de aula, no final... Conseguiu desenrolar? Não, no final da semana eu já tinha trabalho para apresentar para a turma e todo em espanhol. Não podia falar... Não tinha com quem falar em português, nem que eu quisesse. Sim. Nem que eu quisesse falar em português, eu não tinha com quem. A defesa da tese, construção da tese... Tudo na língua. Tudo em espanhol. Tudo em espanhol. Então, você tem uma dificuldade, porque... A escrita da tese também. Tudo. Né? Então, as bases de dados hoje que você se utiliza para se construir uma tese de doutorado, 90% vem em inglês. Isso. Então, você tem que entender inglês, ler inglês, entender, transformar isso de inglês, entender no português e transformar para escrever em espanhol. Né? Então, aí ele já trilingüe aí. Para você poder fazer o processo de defesa. E aí eu trabalhei na linha de formação por competências, analisando exatamente o processo de formação dos cursos de administração no Brasil. Interessante. Então, foi como os cursos de administração no Brasil analisavam a formação por competência. E é legal esse tema, porque logo depois que eu defendi a minha tese, eu participei de alguns eventos do Conselho Federal de Administração, e era um dos temas que estavam sendo discutidos, e logo em seguida nós tivemos uma resolução que ele trabalha a questão de formação por competências. Né? Ele então instituiu no curso de administração se trabalhar a estruturação pedagógica, metodológica do curso, analisando as competências necessárias ao administrador para a atuação. Sim, interessante. Mas difícil também, porque você tem que ler em inglês... Interpretar em português, porque a gente depois não consegue você tem que fazer aquela tradução assim, na sua cabeça para o português. Aí do inglês para o português e do português para o espanhol. Uma mistura, né? Assim, de línguas. Mas tudo latino, pelo menos isso, né, professor? Tirando o inglês. Mas isso é interessante porque me fez crescer muito. Sim. Né? Essa evolução cultural, ela é fantástica. Abre muito os horizontes, né? Abre horizontes. Você consegue enxergar o mundo com outros olhos. Porque não só pela questão da língua, mas pela imersão em uma determinada região. Você vê, o Peru, ele tem um conceito econômico, evolutivo, muito positivo aqui na América Latina. Eu estava fazendo uma comparação há pouco tempo atrás, até em questão de moeda. Na época, quando eu comecei a ir para Lima, Sol de Ouro. Então, eu ia para o Peru, a diferença de valor da nossa moeda era muito mais valorizado. Eu ia para lá, era como se a nossa moeda valesse em torno de 3, 4 vezes, em determinado momento 5 vezes o valor do Sol de Ouro. Eu fiz uma cotação recentemente, a moeda dele está mais valorizada do que a nossa. O real 1,2 1,3 a mais do que o nosso. Né? Então, quer dizer, em questão de 8 anos aproximadamente, você tem uma mudança da moeda muito, muito pesada. E a gente se desvalorizou frente ao Peru. Não foram eles que se valorizaram, foram nós que nossa moeda que desvalorizou. Mas eles também evoluíram muito positivo. Evoluíram. Porque o Peru passou por uma ditadura muito forte. Sim. E eles se fecharam muito economicamente. Depois da quebra dessa realidade da ditadura, eles evoluíram muito positivamente. E eles se despontaram a nível de mundo.
É porque o Brasil é muito fechado para nossos irmãos latino-americanos, né? A gente se volta muito para a Europa e Estados Unidos. E agora China também. Mas aqui, nossos vizinhos, a gente não dá muito a importância que deveria dar, né? Eu tava até... Nós temos muito potencial na América do Sul. Sim, e a gente como o maior país e tal, a maior liderança, a gente tem um caminho natural de ser líder da América do Sul, principalmente, né? Com certeza. E eu tava vendo essa questão do espanhol, né? Como ele é no Peru, né? Não, peraí, esqueci. Enfim. Aí, corta. Aí, mudando, professor. Quando você voltou para Mossoró, você já voltou como mestre. Aí, depois, foi fazer a gestão da UNP. Na realidade, o envolvimento com a UNP, ele surgiu de uma oportunidade dentro do mestrado. Eu tinha uma das disciplinas que era estratégia empresarial, né? A mesma que eu estava trabalhando com vocês. E um dos trabalhos finais do curso era fazer um planejamento estratégico de uma empresa. Como eu tinha conhecimento com algumas pessoas que coincidentemente... na época era o professor Marcos Lael Alexandre, que foi presidente do Conselho Regional de Administração. Em uma palestra, conversando com ele, dizendo que a UNP... Ele tinha atividades na UNP, dizendo que a UNP tinha interesse de vir para Mossoró. E eu vi isso como uma oportunidade de fazer um trabalho de curso. Sim. Procurei o professor Marcos Lael e me coloquei à disposição, perguntando se ele não queria que nós trabalhássemos o planejamento de implantação da universidade em Mossoró. Isso eu, aluno do mestrado, né, e a UNP ainda pensando em vir a Mossoró. Ele gostou da ideia, nós fizemos o trabalho. Antes da UNP se instalar ali no Diocesano. Sim, isso ainda como aluno do mestrado, imagine por volta de 98, 99. Sim. 99, mais ou menos, que a gente começou a trabalhar isso. E ele gostou da ideia, deu o aval para que eu pudesse fazer o trabalho. Nós fizemos o trabalho, apresentamos a disciplina, tiramos nota 10 no trabalho e a direção da UNP viu isso muito positivo e me convidou para trabalhar a elaboração do projeto pedagógico da universidade em Mossoró. Sim. Então, eu terminei me envolvendo na construção da universidade, no projeto mãe do campus Mossoró. Membro fundador. Pode-se dizer claramente. Tem seu nome lá na plaquinha. É para ter. Então tá lá. Se não tem na plaquinha, tem todos os documentos de constituição da universidade. Isso eu acho que é gratificante, né? É muito positivo. É muito, muito gratificante. Porque assim, eu acho que não só você começar a gerir uma empresa, mas principalmente um centro de educação, né? Assim, um lugar que é por excelência do conhecimento, né? É verdade. E aí, quando eu estava, coincidentemente, eu estava finalizando o mestrado, aí foi por volta de 2002, finalizando o mestrado foi quando saiu o documento de autorização de abertura da universidade. Então, eu voltei para Mossoró para reassumir as atividades da UERN e, ao mesmo tempo, para assumir a direção da Universidade Potiguar, a abertura do campus Mossoró da Universidade Potiguar, né? Que foi um desafio muito grande. Eu digo que foi um dos maiores desafios de constituição em um processo de gestão, porque, à época, o conceito de universidade privada era um conceito relativamente pejorativo. Sim. Tinha-se um conceito negativo da universidade privada. Não existia esse boom de universidades privadas no Brasil. Então, quando se falava em universidade em Mossoró, só existia uma, que era a UERN. Dentro dos seus conceitos, muito positivo, que a UERN tem, que foi construída ao longo de um tempo. E não existia em Mossoró o conceito de uma segunda universidade. Sim. Você pode dizer, e a UFESA? À época não era considerada universidade. Era ESAM ainda, né? Era ESAM, era a Escola Superior de Agricultura. E Medicina. Né? De Mossoró. Não entra nem a veterinária, né, no meio. Na época, não. Só tinha agronomia. Depois foi que eles foram crescendo com outros cursos.
Então, foi uma barreira muito grande que nós tivemos que transpor nesse conceito de instalação de uma instituição na cidade, um conceito de instituição educacional privada. Sim. Né? Porque eu lembro, professor, é verdade isso daí. Né? Eu estudava na escola ainda, aí eu ia de van de casa para a escola, da escola para casa, e a gente sempre parava no Diocesano, e sempre aí tinha aquela placa gigantona da UNP lá e tal. E, tipo, na minha época de escola, a gente estudava, tipo, nossos pais pagavam, é o oposto do que é nos Estados Unidos. Nossos pais pagam no ensino fundamental e médio, a escola, para não pagar na faculdade, né? E, tipo, e você passar a vida inteira pagando escola e na faculdade você pagar também naquele tempo era, nossa... É porque ou o pai tinha dinheiro ou porque não ia passar em canto nenhum na pública, né? O conceito era mais ou menos esse, né? Que, na realidade, a gente via que não era necessariamente isso. Porque você vê, o funil de você entrar numa universidade era muito apertado. Porque você tinha poucas vagas para a quantidade de pessoas que se formava. Eu acho que uma das grandes contribuições que a universidade privada trouxe para a cidade foi exatamente que grande parte dos jovens pudesse ficar na própria cidade sem sair para poder fazer cursos fora. A gente, por exemplo, não tinha outros cursos de engenharia se não fosse engenharia agronômica na época. Né? Então, você ficava restrito a outras cidades. Eu tinha que ir para outras cidades. Cursos da área da saúde, você só tinha enfermagem. Né? Então, havia uma limitação muito grande de oferta de graduação em Mossoró e região. Porque quando a gente fala isso, você vê que a gente conseguia mapear muito bem isso. Hoje a UERN tem esse mapeamento. Mossoró tem uma influência educacional hoje de quase 30 cidades. O pessoal da LASP que fez essa pesquisa. Muito bem. Então, tem quase 30 cidades que a universidade, a educação superior de Mossoró tem influência direta. Sim. As pessoas vêm de outras cidades para cursar. É um polo educacional. Você pode fazer aí, juntando em termos populacional, mais de 1 milhão de habitantes em Mossoró e região com essa influência da formação superior. Acho que é até instituído pelo governo e institui que é tipo a região metropolitana da cidade, né, assim, de Mossoró, né, que aí pega as cidades circunvizinhas, aí você tem uma população bem que flutua. Exatamente. E que Mossoró é da Reta Tabajara para cá é Mossoró, né, professor? Eu não coloco muito da Reta Tabajara, mas você pegar ali do Seridó, porque o Seridó tem uma influência muito grande no Natal. Sim. Você pegar um triângulo Rio Grande do Norte, assim, né? Ali a região de Caicó, aquela região, ela tem uma influência maior com Natal do que com Mossoró. Porque Caicó tem uma UF, né? Um polo da UF. Tem um polo da UFRN. É verdade. Sim, lembrei. Porque nossos irmãos aqui de sul-americanos estavam dizendo que a gente consegue entender eles, o espanhol. Mas, tipo, eles não conseguem entender o nosso português. Eles têm uma dificuldade tremenda. É impressionante. Eu tive essa oportunidade em vários momentos. Você já foi na Argentina também, né? Sim. Pô, a gente vai na Argentina ali, visitar, fazer umas comprinhas e tal. A gente desenrola super de boa, né? Mas eles com a gente aqui, com o nosso português, não se dão muita muito dificuldade. Bem, não. Muita dificuldade. Impressionante isso, essa relação com a língua. Verdade. Né? E é porque são línguas bem irmãs, assim. São. Não é nem primas, mas são irmãs mesmo. Porque tá um ali do ladinho do outro, Portugal e Espanha bem pertinho, né? Mas tem os seus falsos cognatos, que é bem complexo aí. Não, dizem que o francês tem 70% a 80% de igualdade nos termos e tal com o português. O francês, uma das coisas bem positivas do francês, até para você aprender, é a estrutura, a estrutura verbal e a estrutura gramatical. Ela é muito parecida com o português. Até na complexidade, porque quando você vai para o tal do passé composé, meu Deus do céu. Muito bem, Jorge. Mudei uns de assunto. Passé composé é outro. Mudei uns de assunto, porque o passé composé é um trauma na minha vida. Aí depois da UNP...
A UNP eu passei 16 anos na UNP. Né? Eu tinha as duas funções, né? O professor dentro da UERN. Sim. Não deixou de dar aula. Não, hipótese alguma. A UERN é do coração. A UERN foi o meu berço de formação, o meu berço de realização profissional. E o vínculo com a UERN é muito forte, muito positivo. Né? O conceito que a universidade tem, o crescimento que a universidade tem, a UERN tem hoje, Mossoró e região, isso me orgulha muito de fazer parte desse quadro. Né? Eu tive já várias oportunidades e convites para deixar a UERN, para ir para outras instituições, sair de Mossoró, mas... eu sempre tive um apego muito grande e um amor muito grande pela instituição e eu me satisfaço muito com essa profissão de docente. Tanto que, se você olhar a minha trajetória, ela é toda investida para a docência, né? A graduação, a especialização, o mestrado, o doutorado e todo ele centrado na linha da administração, da gestão. Né? É azulzinho, é? É azul. Coração azul. Coração é azul. É azul da UERN, é azul da administração. Né? E azul de Mossoró também, né? Tudo azul. E eu gosto muito da universidade, vivo muito e vibro muito com a evolução e o crescimento da universidade. Impressionante como a universidade cresceu, né? Nesses últimos tempos. Muito. Eu fico impressionado. E a gente consegue, Jorge, visualizar, por exemplo, ao longo desse tempo que eu passei, tanto em uma instituição quanto outra, eu passei 16 anos nessas duas instituições. Depois eu fiz um período bem curto, mas que foi um trabalho bem pontual, junto à Faculdade Católica. Quando eu saí da UNP, eu fui convidado pela Católica, porque a ideia era me voltar mais para a Universidade, a UERN, né? De assumir alguma função administrativa, de ter mais envolvimento mais na gestão da UERN. Sim. Mas aí eu recebi um convite da Universidade Católica, da Unicatólica, que à época era Faculdade Católica, para a implantação de cursos de graduação lá. Pela minha expertise que eu tinha na UNP, eles estavam, à época, só com o curso de teologia e já tinha sido protocolado o pedido de 3 novos cursos, mas faltava muita coisa. Eu assumi um compromisso com o Padre Charles, que a gente definiu uma meta de implantação de cursos e eu ia ficar com ele até a gente cumprir essa meta, né? Que era a implantação de 9 cursos. Projetão. Era. E gente, implantar a pós-graduação. Não é só abrir um curso. Não. Tem muito papel por detrás, mas muito papel mesmo. É muito documento, muita certidão. Você tem que tem que vir conselho de educação para ver se você está dentro das normas. Enfim, é muito complicado. Não é simples, não. Hoje é um dos trâmites burocráticos mais complexos que eu já gerenciei na minha vida profissional como um todo. É tão complexo quanto a saúde, eu acho, a educação, né? É possível. Né? Você tem toda uma construção de um projeto pedagógico, um plano de desenvolvimento institucional, um plano de desenvolvimento acadêmico do curso, ter toda uma estruturação de formação do antes, durante e depois, a definição, a adequação do curso à região, a adequação às normas definidas, às diretrizes curriculares de cada um dos cursos. Cada curso é um mundo. Cada curso existe hoje diretrizes curriculares únicas que você precisa se adequar. Imagina você trabalhar um curso na área da gestão é uma coisa, você trabalhar um curso na área da saúde é outra, você trabalhar um curso na área da engenharia é outra. Todos eles têm suas diretrizes e aí você recebe a comissão do MEC para poder avaliar se você trabalhou tudo isso. E aí, nesse processo de gestão junto à Unicatólica, nós conseguimos fazer isso em 1 ano. Quando a gente protocolou o pedido... Bem rápido. Foi rápido, porque já tinha 3 engatilhados, já com o processo em andamento,
eu peguei o processo que estava no MEC e aí a gente foi trabalhando as respostas das diligências ao longo do período. E logo quando a gente chegou, foi trabalhando os outros cursos, foram mais 4 cursos em uma segunda leva. E ao longo disso, o curso de Direito, que foi o último que a gente conseguiu autorizar. Sim. E ao longo desse processo, a instalação da pós-graduação, né? Que a gente começou lançando 12 cursos de pós-graduação. No primeiro semestre foi bem radical. E hoje o Padre Charles adora, porque foi um programa de sucesso, né? da Católica. E tá sendo, né? Graças a Deus. Logo depois, terminou aí, eu me voltei mais para o UERN, que aí eu, Padre Charles, terminamos o nosso compromisso, missão cumprida. Aí voltei para assumir, dentro da UERN, o Departamento de Inovação e Empreendedorismo, né? E que hoje eu acho que é uma gerência, ele deu uma evoluída no conceito. É a UERN Nova? É o UERN Nova. É a agência. É uma agência de inovação. Pronto, que é esse conceito, a gente antes era um departamento, a gente trabalhou esse conceito de agência, de transformar em uma unidade paralela à UERN, com mais autonomia. Né? E aí, quando estava na chefia do departamento, eu fui convidado a assumir uma secretaria municipal. Né? E fui cedido da universidade para uma gestão municipal e tive uma experiência muito interessante na minha vida profissional, que foi trabalhar na gestão pública. Né? O gerir uma secretaria municipal, que é um desafio gigantesco. Numa cidade como Mossoró, numa cidade de um grande porte, de um orçamento gigantesco. Mossoró hoje tem um orçamento que passa R$1 bilhão. É o terceiro orçamento do Estado, né? O governo do Estado. O governo do Estado, a capital e Mossoró. Então, você tem aí o terceiro. Se a gente for trabalhar em termos de município, é o segundo orçamento do município, do Estado. O segundo mais importante. E a capital do Oeste Potiguar, né? Também, não puxar a sardinha um pouquinho para nós. Então, professor, você passou a sua vida, iniciou sua trajetória profissional na UERN como professor. E o seu próximo cargo é um cargo de gestão na UNP, na Universidade de Potiguar, para implantar a universidade aqui, que é uma tarefa bem complicada, bem complexa. Mas creio que você lhe preparou para o seu próximo desafio, que foi na gestão pública, né? Que é uma forma de gerir bem diferente da gestão privada. Fala um pouquinho sobre essa sua experiência, sobre essas diferenças que você sentiu e como foi esse desafio. Muito bem, Jorge. A administração pública, ela tem um conceito completamente diferente no processo de execução das coisas acontecer. Primeiro, a gestão pública ela é muito regulada por uma série de leis, por uma série de definições que você precisa entrar em um trâmite burocrático para poder executar. Diferente da iniciativa privada, que você diz, eu quero contratar determinado serviço, você faz um orçamento de quem executa, você define quem vai executar. E pronto. E se você, lá em um determinado momento, disser, eu quero fazer com esse aqui que paga mais, mas eu acho que ele tem melhor qualidade, eu vou lá e contrato e executo. Não tem dificuldade. Na instituição pública, os processos de contratação eles já começam dentro de um nível que você tem que trabalhar o princípio da economicidade. Você tem que buscar aquele que você vai pagar menos para economizar o recurso público. Mas não necessariamente, eu acho isso complexo, porque não necessariamente é quem vai realmente fazer melhor. Nem sempre o menor preço é da melhor qualidade. É a melhor qualidade. Muitas vezes, tem vários exemplos que você teve até que se refazer.
Porque você contratou o que era de menor preço, quando foi executado, a qualidade não ficou aquém do que deveria. Mas essa é uma regra, a gente tem que seguir as regras de leis de licitações, para que você possa contratar de forma direta alguém para executar ou comprar alguma coisa, você tem que fazer uma justificativa para fazer uma dispensa de licitação, para fazer uma contratação direta para um serviço ou para um produto. Né? Então, tem que ter uma justificativa muito clara. E a própria lei, ela define como isso acontece. Você não pode simplesmente dizer funcionário tal não está executando bem o serviço dele, demite. Na iniciativa privada, você consegue. Pode fazer isso, Na iniciativa pública, você não consegue. Na área pública, você não consegue. Porque você tem lá funcionários que ele tem a estabilidade do concurso, de ser concursado. Estabilidade funcional, né? E você tem que trabalhar com as competências que você tem. E isso, para mim, foi uma grande dificuldade, porque você vê, a minha tese de doutorado, eu trabalhei em formação por competência. Que a lógica era você trabalhar a construção de profissionais que tivessem competências para executar as tarefas que o mercado pede. Dentro da gestão de instituições privadas que eu trabalhei, eu sempre trabalhei com essa linha. Muitas vezes não se analisava necessariamente só o seu currículo, mas analisava o seu currículo, que é o seu conhecimento, né? As suas experiências, o seu saber fazer, que eram as suas habilidades, que muitas vezes você tem um cara que desenvolveu uma habilidade prática sem ter o conhecimento. E as suas atitudes. Tem muita gente que tem a atitude do executar. E você consegue congregar nessa pessoa competências muito positivas para executar uma função. Sim. Na atividade pública, você tem muita dificuldade disso. Né? Porque você tem ali um conjunto de formação de cargos e formação de equipes de trabalho que você não consegue moldar muito bem dessa forma. Então, você isso para mim... a sua cara, né? Aquela equipe. Você tem que ter... sua equipe é essa. Se vira. Trabalhe com ela. Então, dos meus perfis de gestão foi muito trabalhar uma conquista das pessoas, das minhas equipes, me envolver com eles, porque é muito fácil para o gestor entregar uma meta, entregar uma responsabilidade e depois cobrar. Eu nunca fui de fazer isso. A meta, a responsabilidade e a tarefa sempre eu considerei que era nossa da equipe. Sim. E dava a cara e assumia junto com eles, dentro das funções, dentro do que precisasse, para que isso pudesse acontecer. E eu tive sempre muitos bons resultados por onde eu passei. Na gestão pública, eu tive a oportunidade de passar por 3 grandes secretarias, com desafios gigantescos. E isso foi uma experiência fantástica. Eu assumi de início a Secretaria de Planejamento. Sim. Bem nossa cara, assim, de administrador, né? Bem a cara do administrador mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta, já que você falou em planejamento, na Secretaria de Planejamento. Lá, tem muitos administradores no corpo servidor da Secretaria? Tem não. Acho que é uma grande deficiência do serviço público a falta de administrador, né? É verdade. Eu acho que eu parto assim... Já tem gente de formação de tudo quanto é natureza, por incrível que pareça. Né? Que é bem uma coisa bem mista, assim. Bem mista, né? E é assim, aí eu passei para essa área, eu vou executar aqui e pronto, por aí. Tipo, você precisa de uma habilidade que um administrador tem, mas você não tem o administrador, você tem o veterinário lá. Então você tem que trabalhar com ele, né? Exato. Uma coisa que eu consegui conquistar, que no início foi bem difícil, porque é engraçado, logo quando eu cheguei, as pessoas lhe testavam. Sim. Traziam determinados desafios e aí dizia, secretária, e aí, como é que a gente vai resolver? Né? Eu lembro de um episódio que foi bem interessante, né?
que me trouxeram o desafio e eu percebi que era uma pegadinha, sim, né? sim. Eu disse, é a primeira vez que isso está acontecendo aqui? Aí a pessoa disse, não. Eu digo, como foi resolvido da outra vez? Das outras vezes. Como foi que vocês conseguiram resolver isso? A gente foi assim. Eu disse, pessoal, deixa eu dizer uma coisa. Eu não estou aqui para fazer mudanças radicais nas atividades. A solução que foi executada antes foi positiva? Foi. Vamos dar uma analisada? E aí a gente resolveu, trouxe melhorias para a solução daquele problema e, coincidentemente, foi uma resolução que o problema não voltou a acontecer. E as pessoas começaram a enxergar que eu não estava lá para desafiar ninguém, para colocar as pessoas em situações, porque o pessoal chega bem armado, né? Sim. Então, foi um processo de conquista e que, em pouco espaço de tempo, a gente estava realmente trabalhando todo mundo junto, bem coeso em prol da administração pública. Sim. Que é essa a lógica. Né? Essa a lógica. Não é, ninguém está concorrendo com ninguém, a gente tem um desafio grande. Mossoró passou por muitos desafios. Na Secretaria de Planejamento, só para você ter uma ideia, Jorge, quando eu assumi, existia um déficit de orçamento público do que era projetado para o que era executado. Sim. E na administração pública... Que chamavam as peças orçamentárias fantasiosas, né? Por aí. E o que é interessante é que era fantasiosa não para mais, era para menos. Que isso para mim eu não conseguia nunca. É muito estranho. Porque o gestor geralmente vai botar para cima. Para cima, é. Lá, quando eu assumi, a gente tinha peças orçamentárias com um déficit no orçamento de quase 200 milhões de reais. Tipo, 20% do orçamento. É, por aí. Né? E o que é interessante é que, por exemplo, a gestão pública, você tem que aprovar um orçamento, que, só para você ter uma ideia, em junho, você tem que entregar o orçamento à Câmara Municipal para ser aprovado, o orçamento que vai ser executado a partir de janeiro do ano seguinte. Então, 6 meses antes, você tem que prever tudo que vai se executar no ano seguinte. Eu sempre fiquei em dúvida como é que faz essa... É muito difícil. Uns cálculos assim. É muito difícil. Agora, se trabalha muito com a estatística das execuções passadas. Que ajudam a fazer isso, professor? Tem, né? Mas não se utilizava na época. Sim. Era um trabalho extremamente manual. Dependia dos servidores lá. O primeiro orçamento de execução ele foi desafiador, porque nós seguimos a mesma lógica do que vinha sendo trabalhado. Só que, em um determinado momento, em discussão com o prefeito, eu coloquei para ele, digo, olha, se quiser trabalhar o ano horrível em gestão orçamentária, como a gente trabalhou no ano seguinte, a gente continua. Agora, senão, a gente muda. E como é que a gente pode mudar? Eu digo, simples. Eu tenho como mostrar, como justificar o aumento do orçamento. Não é que está havendo um aumento de receita, é que está simplesmente equiparando as receitas ao orçamento. O que está acontecendo é que durante 4 anos eu fiz uma análise estatística, uma análise comparativa de 5 anos anteriores e a gente conseguiu identificar exatamente o ano que o orçamento foi aprovado abaixo. Né? Então, digo, olha, aqui a gente tem um instrumento de defesa, qualquer área pública, jurídica que você precisar, a gente consegue justificar. Sim. Eu estou comparando um orçamento aprovado com um orçamento executado. Ele disse, então, Franco, pode fazer, pode trabalhar a atualização orçamentária. Que e nós fizemos. É o que se faz, né? E aí foi quando, na minha gestão como secretário de Planejamento, Mossoró ultrapassou a barreira do R$1 bilhão de orçamento. Porque eu lembro, que da última vez que eu vi esse dado era 800, quase 900 bi. 900 milhões. Aí chegou a bilhão. Né? Exatamente, porque foi o último executado tinha sido 990 e poucos milhões. E para o ano seguinte foi aprovado de 1 bilhão e 100. Né? Que havia uma previsão de aumento de receita. Mas ele passou a entrar em uma paridade de orçado com executado. Ficou mais próximo da realidade, né? Na gestão pública, diferente da iniciativa privada, você tem dinheiro na conta, você quer pagar, você quer gastar, você gasta.
No público, você pode ter o dinheiro na conta. Se não tiver previsto a rubrica orçamentária, você não pode executar. Exatamente. Né? Era essa a maior dificuldade que tinha. Chegou em determinado momento de você receber o dinheiro de recursos da saúde, que era para repasse de instituições privadas que executavam serviço. Você tinha o dinheiro na conta, mas não podia pagar, porque você não tinha previsão orçamentária para isso. Sim. Porque ele tinha sido aprovado a menos. Né? Então, tinha que se esperar o final do mês para fazer a apuração de excesso de arrecadação, para poder inserir o excesso de arrecadação no orçamento, equiparar o orçamento com a receita e você poder pagar. Um jabuti. É bem complexo. Né? É uma gestão mais travada. Sim. Você sempre trabalha com... executou, eu espero contabilizar isso que executou para poder eu gastar. Né? Então, esse foi um dos grandes desafios. Aí, logo depois, o prefeito me convidou para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, que foi outro desafio, interessantíssimo. E como é que a gente está, professor, na questão do desenvolvimento econômico com a cidade? Eu acho que a gente conseguiu dar uma evoluída muito positiva. Né? Você vê, um dos desafios que eu tinha era o distrito industrial, porque o nosso distrito industrial existia por um longo período de tempo, foram feitas várias doações diárias. Sim. E quando eu fiz um mapeamento, a gente tinha várias áreas do distrito industrial que estavam doadas, mas sem atividade. Sem uso. Né? E aí eu comecei a entrar em contato com essas empresas, algumas a gente conseguiu revitalizar a empresa através de mudança de CNPJ que foram executados. Com apoio, né? Sim. Outros a gente fez retomada de área, nova doação. Tem uma empresa que se instalou. Foi relativamente polêmico, porque... Mas totalmente legal. Você deixar um terreno lá que é da prefeitura, dos munícipes, doados, que é para um fim e não está sendo usado para nada. Simplesmente o terreno parado. Que eu vou dar para quem quer, né? Então, acho justo. Muito justo. Foi muito justo. Correto. E dentro desse período, que foram 2 anos que eu passei dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um pouquinho mais, a gente conseguiu abrir, foram 5 novas indústrias no Distrito Industrial. Nossa, que interessante. Então, 5 novas indústrias, que é geração de renda, é geração de emprego. É uma evolução muito positiva. Sim, e a indústria é que paga os melhores salários, né? Exatamente. Né? Logo depois eu assumi a Secretaria de Cultura. Né? E tive a oportunidade de gerenciar o Mossoró Cidade Junina de 2024, que é uma loucura. Né? É a gestão de grandes eventos. Isso. É um dos como maiores... Como é gerir um grande evento como o Mossoró Cidade Junina? Porque o Cidade Junina... Jorge... acho que é o 3º, né? Ou o 2º. Só perde para Campina Grande, eu acho. Mossoró Cidade Junina. Hoje a gente tem... imagine, você gerenciar o Mossoró Cidade Junina, em um determinado momento, ele é positivo, muito positivo. Porque é um evento consolidado. É um evento que você não precisa criar um conceito. Só, né? Ele se vende por si só. Então, é um evento que você tem público, você tem interesse, você tem uma demanda, você tem um reclame social e econômico para que ele aconteça. Sim. Né? A maior dificuldade é a equipe. Com a equipe pequena, você gerenciar tudo isso aí. E equipes que muitas vezes não tinham as competências. Volta mesmo o conceito que eu coloquei lá no início. Né? Você não tem as competências e habilidades necessárias para a gestão. E aí a gente termina tendo que dividir a gestão do Mossoró Cidade Junina em uma gestão... olha, você tem uma competência muito positiva aqui para o relacionamento com os artistas, para a gestão de artistas. Caçando assim, né? Foi desenvolvido um modelo muito, muito legal de
onde a gente entregou uma parte do evento à iniciativa privada através de uma licitação, e essa iniciativa privada que fazia a gestão do backstage, que é a gestão de artistas, de recepção, a contratação de artistas que antes você contratava, pagava o cachê, se responsabilizava pelo transporte, alimentação, hospedagem, ele deixou de existir. Toda uma logística, né? É aí que surgiu os... Isso é muito complexo. Isso. A gente passou a trabalhar com a contratação de artistas no palco. Quanto é o seu custo para você... Já o pacote completo. Chegar lá no X, palco, né? É X. Então, eu só me preocupava em assinar o contrato, pagar aquele artista para ele se apresentar. Sim. Um dos grandes desafios, a organização de toda a programação, porque você não está falando de uma festa. Isso. 500 festas acontecendo no mesmo período, ao mesmo tempo. Eu imagino, professor, como é para fazer as agendas de show. É uma loucura. É uma loucura. Sim. Nós fizemos começamos pela questão local. Nossa, mas deve ser muito bom. É muito positivo. Participar de uma experiência dessa. Eu quero ainda participar de uma... da gestão Jorge, do Moçambique Gemina. É encantador. Assim, a adrenalina lá em cima. Eu imagino. Imagine você tá no Pingo da Meio-Dia. Quando eu em um dos trios, eu subi em um dos trios para acompanhar, para dar uma olhada no percurso. Eu não me diverti, né? Era atenção a todo momento. Foi só admirar lá a obra, né, professor? Pelo contrário, o medo era grande, porque imagina, você termina que é um evento que você, por mais investimento que você faz, por mais cuidado que você tenha, mas sempre as coisas podem sair do controle. Um evento, você lida com milhões de variáveis, né? Você ter mais de 200 mil pessoas em um espaço para você manter o controle, a segurança, a organização, você ter ali a agenda dos trios, saber que cada um deles vai passar tal horário, tal certinho, tem tanto minuto de percurso. Ele fez. Aí você pega um Belmarx, que era uma comédia. Ele tem no pé dele, ele tem um pedestalzinho que tem 2 botões, um vermelho e um verde. Aí isso tá lá na cabine do motorista. Acelera. Aí ele aperta o verde para andar, aperta o vermelho para parar. Nossa. Aí ele andou, gostou de parar aqui, para. E tá lá, aí ele fica, tocando. Né? E você não pode chegar lá e dar uma cutucada. Bel, anda aí nesse negócio. Respeitar o artista. E os outros lá atrás já esperando para entrar na avenida. Ir, né? Aí a programação que você tinha previsto de 2 horas para o trio dele passar, ele gastou 4. Já não se concretizou. Então, esse tipo de situação, que eu trabalho a disciplina de gestão de serviço e eu digo muito. A execução do serviço, por mais que você planeje, mas o serviço é consumido, é executado na hora. Né? Então, esse é o grande diferencial da gestão de um serviço. E quando se fala gestão de serviço de um evento gigantesco, como é o Mossoró-Cidade Junina, é uma coisa fora do comum. Né? Embora tenha aí Natal aí querendo fazer um São João lá, mas Mossoró já está consolidado. Mas eu acho que tem espaço. Tem espaço. Nas capitais, eu acho que ela tem para as capitais, ela tem um grande espaço Natal. E agora, foi um sucesso até agora. Né? Tudo isso, Jorge, eu posso tirar de toda essa experiência. A minha formação como administrador... Ajudou, professor. Foi determinante. Né? O ter os conhecimentos da área da gestão, o poder aplicar as expertises que a formação me deu, isso foi um dos maiores diferenciais para a execução da minha vida profissional. Né? Hoje eu entro e saio muito bem de todas as instituições que eu passei, tanto a UNP, a Unicatólica, a Prefeitura, tem um relacionamento muito positivo, porque eu acho que esse é uma das portas grandes abertas. sacadas. Portas abertas. Você tem que entrar bem e sair melhor ainda. Sair melhor ainda, porque a sua vida profissional continua. Sim. Né? A sua vida profissional continua. Nós vivemos em um mundo onde você tem
certezas, incertezas, alegrias, tristezas, você tem desencantos e encantos. Toda profissão você vai encontrar isso. Sim. Não é porque você iniciou um ciclo em uma instituição e terminou aquele ciclo que você vai sair, muitas vezes, chutando o balde, como se diz no popular. E quando você se prepara para isso, você busca as competências certas, você busca a formação certa, eu acho que esse é o grande diferencial, e você pode deixar um legado muito positivo. Sim. O legado de um processo de gestão bem executado, bem trabalhado, com respeito às pessoas acima de tudo. Uhum. Gerir um evento desse não é fácil, como você já falou aí. Atrações locais, regionais, nacionais e internacional, né, professor? Sim, senhor. A LOC teve por aqui. Exatamente. Inclusive, foi o único show que eu fui no ano passado, foi o de Alok, que foi, nossa, é excelente. Pena que esse ano não teve. Eu ainda me programei para ir para Campina Grande e para Natal, mas infelizmente não deu certo. E essa logística desses grandes artistas já é complicada. E de um artista desse, tipo Alok, é mais complicado ainda ou não? Olha, não, porque ele termina entrando na mesma linha. Quando a gente tomou essa decisão lá atrás de contratar o artista, com ele se organizando para chegar pacote aqui... Fechado, pacote fechado, você diminui absurdamente os desafios, né? Porque agora você fica à mercê do artista. Sim. À mercê do artista. Se ele vai chegar na hora, se ele não vai chegar. Só que tudo isso a gente trabalha... Aí entra a questão jurídica, de você ter um bom contrato, que defina os horários, que defina as penalidades, se ele não cumprir. E uma das coisas muito positivas que foi muito elogiado no evento do ano passado foi exatamente o tempo de execução dos shows, o tempo de troca de um show para outro, porque aí você tem também, parece, para quem está do lado de fora não enxerga, mas quem está dentro tem que ver isso aí. A mudança de um artista para outro, ele muda, é uma logística muito grande, de equipamentos, né? de estrutura de luz, de som, tudo isso se modifica. Porque cada um tem o seu específico, né? Seu jogo de luz, seu som. Exatamente. E as características de voz. Isso. Então, eles vêm antecipadamente. Programam a gente hoje, com a contratação de equipamentos de alto nível, de qualidade. O artista consegue, toda a produção, programar como vai ser as características de luz, som, estrutura de palco, e aí a gente tinha em torno de 20, 25 minutos de troca de uma banda para outra. Sim. E uma banda nacional é uma coisa fora do comum. É rápido. Né? Você tem aqui... Aí a quantidade de equipamento que esse pessoal carrega é imenso. Toneladas. É imenso. É imenso. E agora, a gente tinha as bases todas duplicadas, né? Bateria. E antes do show do outro, o cara vem, o baterista vem ali, adapta para ele. Quando terminar o show, você vai, puxa lá em um praticável com rodinhas, tira daqui e coloca o outro tipo lá. Teatro. É tipo teatro. É um teatro, né? É uma estrutura de palco. Evento, E você consegue fazer isso. Então, essa experiência, ela foi fora do comum, né? Eu tive, inclusive, é uma das coisas que às vezes a gente acha que já aprendeu tudo, né? Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento com a equipe do Medina, que é quem realiza o Rock in Rio, o Detal, Rock in Rio, os Portugal. Grandes eventos, eles têm, junto com a HSM... É Medina Produções, né? Medina é a Rock World. Agora é Rock World. Né? Junto com a HSM, eles montaram um treinamento para gestores de grandes eventos, que eles chamam de Rock in Rio Academy. Deve ser super interessante. O Academy, ele é uma imersão no mundo da gestão de um grande evento, que eu participei desse treinamento, e ele traz uma visão de exatamente disso. Como é se gerir
um evento de grande magnitude, né? Como é, professor? É fantástico, mas é desafiador. Né? E, assim, você precisa ter muita flexibilidade. O controle emocional ele é fundamental. O saber enxergar nas pessoas os potenciais para colocar nos lugares certos. Né? Buscar as competências para trabalhar. E o planejamento ele é fundamental. Sem planejamento não sai um não, evento não, desse, não, né? não sai. Não tem nem como... Não, ele começa um ano antes. Uhum. Eu fui desafiado, né? Porque quando eu assumi a Secretaria de Planejamento, eu assumi em abril e o evento era em junho. Algumas coisas já tinham sido iniciadas, outras não. 2 meses. 2 meses. A gente pensa que é muito, mas é muito pouco tempo. É pouquíssimo tempo. Desse porte. Pouquíssimo tempo. Porque, como eu comentei, muita coisa da gestão privada, você vai lá e contrata e acabou. Sim, na pública não. Na gestão pública, você tem que abrir licitação, você tem que abrir um chamamento, você tem torcer para a licitação dar certo. Torcer né? para dar certo, para não ter nenhuma ação judicial. Tudo isso é complexo. Porque eu estava vendo agora, ontem, na 96, que o hospital, que a governadora está sendo processada, está sendo investigada pelo TCU, porque uma empresa entrou com um processo, porque não ganhou a licitação, teve um negócio lá com um leiloeiro, pregoeiro do Hospital Metropolitano. Isso é comum acontecer. Nas licitações, são empresas que perdem a licitação e ela se acha no direito de questionar. Recorre. O direito dá o direito, ok. Isso no mundo público é considerado comum. Sim. Mas que né? acaba Na instituição privada, pode interferir muito positivamente. Atrasa. Pode interferir muito negativamente. Tipo, porque a gente sabe que não vai dar em nada isso daí. É possível, mas pode ser que também que aconteça mudanças. Mas acaba atrasando o cronograma, uma obra que poderia, que vai salvar vidas, um hospital na região metropolitana de Natal, que é enorme, que o Valfredo Gugel, a gente sabe como é a situação, só vive cheio. E você não vai trabalhar para desobstruir esse hospital. Aí surge mais e mais empecilhos, né, nessa luta para conseguir salvar a saúde pública. E depois do Cidade Junina, como é o pós-Cidade Junina? O pós-Cidade Junina é pensar o próximo. O pré a gente sabe que é difícil. Mas o pós já... Na minha visão, o que eu fiz foi... o pós-Cidade Junina... Veja só, o desafio não era simples. Terminou o Mossoró Cidade Junina, no mês seguinte tem o Mossoró Sal e Luz. Uhum. Então, eram 2 eventos, um em cima do outro. Terminou o Sal e Luz, aí a gente já começou a discutir o Mossoró Cidade Junina. Então, o Mossoró Cidade Junina de 2025 ele começou a ser discutido em agosto de 2024. Do ano passado. Do ano passado. Então, na minha visão, e logo em seguida veio o Estação Natal, que tem então, são atividades que vão acontecendo e concomitantemente ao MCJ. Você separa uma equipe, professor, na secretaria, quando você foi secretário e participou dessa gestão do evento, você separa uma equipe só para o Cidade Junina ou era... Não, era a equipe completa. Era atividade administrativa e atividade de gestão do evento. Fazia parte. Tô ligado. É tipo como se fosse 2 trabalhos, né? 2 expedientes. Dava o expediente do MCJ e na gestão da secretaria. E ainda sobre gestão de eventos, professor. Você falou aí dos equipamentos, dos fornecedores. Esses fornecedores, a gente consegue encontrar esses fornecedores para o Mossoró Cidade Junina aqui na nossa região, pertinho aqui na cidade? Jorge, tem muita gente de fora ainda? Tem muita gente de fora, mas a gente já consegue, como Mossoró já é uma cidade que executa muitos eventos, então você tem já grandes fornecedores aqui na região. Fortaleza é um berço muito, muito forte. Natal, você tem
Sim. E a prefeitura já tinha contratos, os principais fornecedores de estrutura, som, estrutura, já existiam fornecedores contratados, né, que participaram de licitações anteriores, então já era mais fácil executar, não começou do zero. Né? Não foi atrás do zero dos fornecedores. Não, Já porque tinha aí, fosse do zero, você teria que fazer uma licitação, dependendo de licitações dessa natureza, gigantes, assim, coisa para 6 meses. Sim. Professor, a gente está entrando na reta final da nossa conversa. Tudo bem, Jorge. E eu queria que você deixasse uma palavra para os nossos alunos do DAD. Por que fazer administração? O que isso pode mudar na sua vida? O que eles podem fazer no curso e depois do curso, quando acabar. Um conselho, assim. Que a sua trajetória é bonita, a gente sabe, a gente escutou aqui você falando sobre ela, trajetória exitosa. E como é que um aluno de administração pode ter uma carreira parecida com a sua? Muito bom, Jorge, muito bom. Olha, eu gosto muito de dizer para os nossos alunos, eu não sou diferente de muitos dos que hoje fazem administração. Eu não nasci em um berço esplêndido financeiro, num trabalho, como se diz, eu não nasci de família rica. Não sou herdeiro, né? Não. Nepo baby. Meu pai era caminhoneiro, depois passou a ser mecânico de automóveis. Eu trabalhei com ele, ajeitando caminhão na oficina dele. Minha mãe era costureira. Entende alguma coisa, professor, ainda? Entendo. Hoje já muda muito, porque a época que eu trabalhei com ele, a mecânica hoje, você abre o motor do carro, não consegue saber nem o que é que tem ali. É um monte de fio, né? Hoje se trabalha muito uma visão da elétrica, né? Dos componentes elétricos e eletrônicos. Você chega na oficina, o cara liga o computador no sistema do carro e ele diz qual é o problema do carro. Faz o diagnóstico. Antes o diagnóstico era no ouvido. O carro era pelo ouvido. Pelo motor? Era pelo barulho do motor. Pelo barulho do motor. Mas eu acho que eu não é querendo me promover de forma alguma, mas eu acho que eu sou um exemplo de muitos alunos que estão hoje no curso de administração. Porque eu entrei no curso de administração imaginando que a administração poderia me abrir muitas portas. E hoje eu consigo literalmente dizer que a administração me abriu muitas portas. Sim. Porém, sozinho, só o curso de administração não adianta. O processo de aprendizado ele é contínuo para o resto da vida. E eu gosto muito de utilizar esse conceito de McLean, de formação por competência, na realidade, de competência, que um profissional competente ele precisa ter 3 variáveis principais, que é o conhecimento, a habilidade, mas, acima de tudo, a atitude. No meu conceito de competência, eu acrescento ainda o entorno onde você vive. Sim. O ambiente onde você vive. Porque ele pode ser influenciado, você pode ser influenciado pelo ambiente. Se você busca conhecimento dentro de uma instituição que lhe dá essa oportunidade, se você transforma esse conhecimento em habilidade e não fica com isso aí só como o nerd da turma, você transforma em atitude de enxergar as oportunidades, de ter iniciativa, de buscar se desafiar, de sair da zona do conforto, você consegue ser, sim, um grande profissional. Em qualquer área, não só na administração. Mas a administração ela traz um fator extremamente positivo, que a administração está em tudo. Para onde você vai, você tem os conceitos de administração que podem ser aplicados. Sim. E aí você pode ter sucesso em muitos espaços, num mundo multifacetado e de múltiplas habilidades que se pede hoje. O conceito da administração, a formação na administração pode lhe abrir muitas portas. Mas, acima de tudo, você precisa ter atitude. Professor, finalizando agora a nossa última pergunta. Se o professor Frank fosse hoje
Aluno de administração, tu vai sair pertinho de se formar, no 10º período, se estivesse no 10º período. Qual seria a área da administração que ele seguiria? A área da administração... A área de gestão de pessoas é uma área que me agrada muito, mas eu não colocaria uma área como fator limitador, Jorge. Não colocaria uma área como fator limitador. Eu me daria oportunidades de atuar, porque a área da administração ela lhe forma para várias áreas. Sim. Na hora que você define uma em específico, é diferente de uma especialidade da área médica. Né? Você tem que obrigatoriamente entrar naquela linha de especialização para você ter uma grande evolução. Eu teria um conceito inicial mais generalista. Sim. Né? Se a gente fosse comparar a área médica, eu seria, no princípio, um médico generalista para poder me inserir em um contexto de atuação prática e dentro daquela atuação prática você trabalhar, porque as empresas muitas vezes elas nem sabem qual é o profissional realmente que ela quer. Exatamente. E aí você pode formar o profissional que você precisa ser para aquela organização, que é aí onde entra o conceito de flexibilidade das organizações, que elas pedem muito. Sim. Muitas vezes você entra para uma determinada função e enxerga dentro daquele cenário da organização a oportunidade de crescer em outra área que não era aquela necessariamente que você foi contratado. Verdade. Já conheço experiências assim. Professor, e para finalizar agora, uma frase de Prahalad. Não, eu sou ruim de frase em especial, eu não gosto muito, mas eu gosto muito de dizer que o que somos é a consequência do que nós pensamos. Sim, então, perfeito. Se você materializa positividade, você materializa algo grande para você, você vai atrás disso. Agora, na hora que você se coloca pequeno, o mundo para você vai ser pequeno. Então, o que você é a consequência do que você pensa. É isso, pessoal. Torne-se do tamanho do seu sonho. E eu falei do Prahalad porque foi o autor da nossa disciplina. É isso e até mais. Tchau, tchau.